Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula será sobre números positivos e números negativos. Então vocês vão ver situações do dia a dia que envolvem esses números, ok? Vamos para a primeira situação. A ideia de número negativo e positivo. Então nós temos aqui, um diálogo entre duas pessoas. Aqui a temperatura está a 10 graus positivos, aqui a temperatura está a 10 graus negativos. Então, esses valores estão representados aqui no termômetro. Nós temos aqui, 0 graus Celsius, né? Nós temos aqui mais 10 graus Celsius, que é uma temperatura positiva, ou seja, os números que estão acima de zero são números positivos. E aqui nós temos menos 10 graus Celsius, que é uma temperatura negativa. Então, os números abaixo de zero são números negativos. Então, vamos para a próxima situação. Altitude. Altitude, aqui no caso, seria 200 metros. Como está acima do nível do mar, eu vou representar por número positivo, né? Então, vai ficar mais 200 metros. Aqui eu tenho valores que estão abaixo do nível do mar. Aí a gente chama de profundidade, no caso aqui o ponto B e C. Então aqui a profundidade de 30 metros, eu represento como menos 30 metros. Aqui a profundidade é de 80 metros, então eu represento como menos 80 metros. Então, resumindo, acima do nível do mar eu tenho valores positivos, que a gente chama de altitude. E abaixo do nível do mar a gente chama profundidade, então a gente representa com números negativos. Prejuízo, sempre eu vou ter um saldo negativo, significa o quê? Que eu estou devendo. E lucro, eu vou ter sempre um saldo positivo, significa que eu tenho dinheiro a mais. Outra situação aqui, saldo de gols. Então, nós temos aqui o saldo de gols de dois times, né? Do Bahia e do Vitória. Do Bahia está representado pelo número mais 3 e do Vitória menos 3. Então, com base nesses valores, dá para você saber qual o time que está em vantagem, né? No caso, seria o time do Bahia. Então, hoje vocês estão conhecendo números novos, que são os números negativos, né? Vocês já conheciam os números naturais, que começam no zero, e aí assim vai, 1, 2, 3, 4, 5, e ele é infinito. Então, vocês estão conhecendo hoje os números negativos, né? Que são números novos para vocês. Então, vamos lá. O que é número inteiro? Vocês conhecem os números naturais que começam no 0, 1, 2, 3 e assim vai, né? Por diante, é infinito. Vocês conhecem os números positivos e hoje vocês estão conhecendo os números negativos. Se eu juntar os números negativos, o 0, que não é positivo nem negativo, com os números positivos, eu vou ter o conjunto dos números inteiros, que está representado aqui. Então, aqui, o conjunto dos naturais, ele é menor, né? E o conjunto dos inteiros é maior. Por que ele é maior? Porque foi acrescentado os números negativos a esse conjunto, ok? Eles estão representados aqui, os números inteiros na reta numérica. Então, aqui eu tenho a origem, que é o 0. Para a direita, eu tenho números positivos, no caso, começa mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8 e assim por diante. E à esquerda do 0, eu tenho os números negativos, começando pelo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 e assim por diante. Esses números, eles são infinitos, tanto para a direita quanto para a esquerda. À medida que eu ando para a minha direita, os números vão aumentando. E à medida que eu ando para a esquerda, os números vão diminuindo.
Módulo de um número inteiro. O que é o módulo? Primeiro, eu tenho essa barrinha aqui para representar um módulo. Então, eu vou ler assim, ó, módulo de mais 800. O que significa módulo? O módulo é a distância de um ponto até o zero. Ou seja, aqui ele está perguntando o seguinte, qual a distância desse ponto até o zero? É 800 metros. Então, eu tenho a resposta aqui, 800. Então, o módulo vai ter sempre um resultado positivo, porque não existe distância negativa. Aqui ele está perguntando qual a distância do zero até o ponto B. É de menos 800. Por quê? Porque aqui é profundidade, por isso que está menos 800. Então, o módulo de menos 800 é igual a 800, porque é a distância do nível do mar até esse ponto. Né? Não existe distância negativa, por isso a resposta é 800, ok? Então, reforçando, o módulo de um número sempre será um resultado positivo. Números opostos. Os números opostos, eles possuem o mesmo módulo, ó, 10, 10. Aí eles são chamados de opostos ou simétricos porque eles têm sinais contrários. Então, aqui eu tenho mais 10 e aqui eu tenho menos 10. Então, mais 10 está acima do zero e o menos 10 está abaixo de zero. Então, números opostos são esses, eles vão ter sinais contrários. Um vai ser positivo, o outro vai ser negativo e sempre eles terão o mesmo módulo. Ok? Comparação de números inteiros. Para eu saber qual que é maior ou menor, né? Então, que temperatura é mais baixa? Menos 5 graus Celsius, menos 2 graus Celsius ou mais 2 graus Celsius? Bom, na reta numérica, nós temos aqui o zero, que é a origem. Então, à medida que eu ando para a direita, eu tenho os números positivos. E eles vão aumentando. Quando eu ando para a esquerda, eu tenho os números negativos e eles vão diminuindo. Então, para eu saber qual que é o menor, eu vou olhar aquele que está mais distante do zero, no caso dos números negativos. Os números negativos são menores que os números positivos, né? Então, quem que está mais distante aqui? O menos 2 ou o menos 5? É o menos 5. Então, quanto mais distante do zero ele tiver, menor ele é. Portanto, o menos 5, ele é menor que o menos 2. Ok? Então, hoje eu passei algumas noções de números inteiros para vocês, algumas situações do dia a dia, né? Espero que vocês tenham entendido. Então, bons estudos e até a próxima aula.